Olá, meu nome é Karina Soares Crisóstomo e eu estudo na Universidade de São Judas Tadeu. Hoje eu darei uma aula sobre vírgula, sobre todas as regras e como usar ela corretamente. Mas antes disso, um pouquinho de informação sobre mim para vocês saberem de onde está vindo esse conhecimento, certo? Então, como eu já disse, eu estudo na Universidade de São Judas Tadeu, no campus da Moca, no período noturno. Eu faço letras, eu já estou no 7º semestre. O curso de letras tem 8 semestres. E eu escolhi esse tema porque a vírgula é um dos elementos que a gente está estudando agora com o professor Jairo Postal. Ele, inclusive, me ajudou na tirando algumas dúvidas sobre algumas frases que eu encontrei por aí. E obrigada, inclusive. E eu baseei todo esse material na apostila que ele nos fornece e nas videoaulas e nas aulas presenciais também que a gente teve com ele. Mas eu não usei nenhuma das frases que ele utiliza lá, ok? Porque eu espero que isso também sirva para os nossos colegas de classe e para os futuros alunos da São Judas no curso de letras também. Então eu queria usar exemplos diferentes para que as pessoas possam praticar mais esse assunto. Então vamos começar. Como usar a vírgula? A vírgula é uma pausa na escrita para que os leitores possam ler e interpretar corretamente. Isso significa que aquela ideia que a gente foi ensinado, que a vírgula é uma pausa que a gente faz quando a gente pausa na fala, a gente tem que pausar também na frase escrita e por isso a gente põe a vírgula. Isso está errado, ok? Porque, como a gente pode ver no exemplo número 1, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa frase, esse provérbio, não tem nenhuma vírgula. Mas quando as pessoas falam, elas normalmente pausam durante a leitura. Às vezes elas falam água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então elas pausam bastante, às vezes as pessoas enchem esse provérbio de vírgulas quando a gente vai ver aí em uma das regras o porquê que essa frase não tem vírgula nenhuma. Então, vamos começar por isso. A vírgula não é a pausa que a gente dá quando a gente fala, quando a gente pronuncia algo. As regras da escrita não são as mesmas da fala, ok? Então aqui eu coloquei no segundo exemplo a vírgula, que é um poema da Associação Brasileira de Imprensa. Ela começa assim, o poema começa assim: a vírgula pode ser uma pausa, ou não. Não, espere. Não espere. Aqui eu só leio diferente esses dois últimos versos por causa da vírgula. É ela, como eu disse ali em cima, que nos permite ler e interpretar corretamente, pois esses dois versos têm sentidos opostos apesar de terem as mesmas palavras. Uma vírgula aí mudou tudo. Então no primeiro, a pessoa está falando não para parar, não espere. Tá falando para esperar, na verdade. Talvez a pessoa esteja correndo, aí alguém fala não, espere. A pessoa vai parar. Agora na segunda, a pessoa falou não espere. É o sentido oposto. Por exemplo, você vai esperar o ônibus. Não, não espere, ele não vai chegar. Entendeu? Então aqui a vírgula ela nos ajuda a interpretar corretamente a mensagem. Não tem nada a ver com a pausa, ela não é feita por causa da pausa que a gente faz na fala. Ela tá ali para que a gente possa ler na escrita e dar o sentido correto para a frase. A primeira regra para utilizar a vírgula é separar o vocativo. O que é o vocativo? É um termo que a gente usa para chamar alguém. Pode ser o nome da pessoa, pode ser mãe, filho, ou amigo, ou colega. Percebe que a gente fala um ou às vezes?
Se a gente consegue falar um o na frente, provavelmente é vocativo. Por exemplo, ô garçom, eu tô chamando a pessoa e eu tô usando o vocativo garçom. Eu consigo fazer esse o na frente. Em Portugal é ó, seria ó garçom. Mas a gente não fala assim, né? Mas com certeza você fala, ô mãe, onde você guardou o secador? Você chama a sua mãe por esse termo. Mãe é um vocativo, não é o nome dela exatamente. Mesmo que fosse, é um vocativo. Então, aqui você vai separar o vocativo do resto da frase. Mãe, vírgula, onde você guardou o secador? Aqui, mais um exemplo. Agora com nome próprio, como eu disse. Olá, Paulo. Paulo é vocativo. Eu preciso separar ele com vírgula. Normalmente, a gente não fala pausado. Olá, Paulo. Ninguém fala olá, Paulo, né? Não precisa dessa dramaticidade toda para dar oi para alguém. Mas a gente põe na escrita, para você ver como a pausa da vírgula não tem nada a ver com a pausa que a gente faz na vida real, na nossa pronúncia, certo? É uma questão de regra. Então, quando a gente fala olá, Paulo, a gente tem que separar Paulo, porque Paulo é um vocativo. Aqui. Cliente, seja bem-vindo. Cliente é um vocativo? Tem que ser separado. Veja só, o cliente, né? A gente não chama uma pessoa assim, a pessoa está chamando o cliente. Ela vai chamá-lo pelo termo vocativo. Cliente, seja bem-vindo. Mais um vocativo. Imagina que um guarda está na rua, ele vai chamar alguém, ele não sabe quem é essa pessoa. Ele fala, pedestre, cuidado ao atravessar a rua. Pedestre é o vocativo. É como ele está se referindo àquela pessoa, como ele está chamando ela. O pedestre, ele está chamando essa pessoa. Minha querida, acorda pra vida. Minha querida é um vocativo. Precisa ser separado com vírgula. Sua mãe fala pra você, minha querida, minha filha. É um vocativo. É o jeito como a pessoa está te chamando. Muito simples, né? Agora vamos para mais um. Separar o aposto explicativo. Aposto é o quê? É um substantivo que explica outro substantivo. O aposto explicativo, no caso, né? Ele explica. Essa é a função dele. Existem outros tipos de apostos que não são isolados, separados por vírgula. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui. Priscila, vírgula, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas na prova. O que é estudante muito dedicada? É um substantivo, são termos que descrevem, que explicam Priscila. Portanto, é o aposto de Priscila. Aqui, João, vírgula, meu amigo de infância, vírgula, ganhou uma viagem da tia. Meu amigo de infância explica quem é João. Então, meu amigo de infância é um aposto e precisa ser isolado com vírgulas. Por isso que tem uma vírgula no começo e outra no final. Porque ele está no meio da frase, ele precisa ser separado. Se eu tirar o aposto, faz diferença? João ganhou uma viagem da tia. Não faz tanta diferença. A gente ainda tem uma frase com sentido completo. Só que meu amigo de infância, apesar de ser algo descartável, tá dando um certo contexto, tá explicando quem é João. Talvez você está falando para alguém que não sabe quem é o João, então você precisa explicar. É para isso que serve o aposto. E aí ele deve ser separado. Essa característica de pensar que o aposto pode ser retirado porque ele está entre aspas, é muito importante você guardar isso. Porque é muito fácil você perceber o que na frase precisa ser
ser posto separado por vírgulas quando você pensa nisso? Isso pode ser excluído da frase? Será que isso é um aposto? Então eu vou pôr vírgula. Mais um exemplo. Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. A vizinha do terceiro andar é o quê? Um aposto de Rafaela. Collor, ex-presidente do Brasil, renunciou em 1992. Ex-presidente do Brasil é um aposto de Collor. Aposto é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Lembra quando eu falei que existem outros tipos de aposto? A gente tem que separar o aposto que explica. Esses apostos que a gente viu estavam explicando o termo anterior. Outro termo da oração, né, no caso. Mas existem outros apostos. Por exemplo, esse, o aposto resumidor. Comprei cadernos, lápis, agenda e canetas. Tudo em promoção. Tudo está explicando o quê? Não está explicando nada. Ele está resumindo o que a pessoa comprou. Cadernos, lápis, agenda e canetas. Ele não é um aposto explicativo. Então, ele não está sendo isolado por vírgula. A vírgula que está aí, ela está por outro motivo. Ela está aí para dividir elementos que têm a mesma função sintática, que é outra regrinha que a gente vai ver mais para frente. Caderno, lápis, canetas, agenda e canetas são o que na frase? São objeto direto. Eles têm a mesma função sintática, e é por isso que eles estão divididos entre vírgulas. Mas tudo não. Tudo não está isolado. Se ele estivesse, teria uma vírgula depois dele. Mas não é necessário, porque ele é um aposto resumidor. 3. Indicar zeugma. Esse aqui é o mais difícil, na minha opinião. Mas ele faz bastante sentido, então não é tão difícil lembrar dele. Zeugma, esse nomezinho lindo, é o quê? Vírgula que substitui termo que já foi dito, para não haver repetição. Isso aí você usa, com certeza, você já fez isso. Por exemplo, vamos jogar só nós dois? Você chuta para mim e eu chuto para você. Você escreve, você pode até falar isso naturalmente, mas na hora de escrever, fica um pouco feio você repetir assim o verbo ou qualquer outra palavra você ficar repetindo. Então, o que o zeugma faz? Eu vou omitir uma dessas palavras e colocar uma vírgula. Vamos ver como fica? Você chuta para mim e eu, vírgula, para você. Essa vírgula é o zeugma. Ela está substituindo o eu chuto. Tava chuto. Não é, mas não é a mesma coisa que chuta. É, porque o verbo é o mesmo. Só mudou um pouco porque antes é você e depois é eu. Mas é o mesmo verbo. Então, eu tenho que tirar ele com a zeugma para ficar uma frase mais bonita, mais sofisticada. Então, você chuta para mim e eu, vírgula, para você. Mas será que tá certo já? Vamos pensar. O verbo chuta tá falando de quem, o primeiro? Quem chuta para mim? Você. E eu? Quem chuta para você? Eu. Ok. Temos dois sujeitos aí. Vamos ver? Você chuta para mim, tem uma oração então, porque tem um verbo, chuta. Embaixo tem uma segunda oração, e eu para você. A vírgula ali está escondendo um verbo, então ali tem outra oração. E essa oração, no caso, tem uma vírgula, que é o zeugma. Então, como que eu posso fazer para dividir essas orações? Porque do jeito que tá, você vai ler assim, você chuta para mim e eu. E eu fica sobrando nessa oração. Fica como se fosse parte da primeira oração e não é. É uma oração própria aqui embaixo. E eu chuto para você.
O chuto tá aí omitido, mas ele está aí. Então, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pôr uma vírgula? Será? Você chuta pra mim, vírgula, e eu, vírgula, pra você? Lembra que eu falei que quando um termo tá entre vírgulas, normalmente ele pode ser dispensável, né? Ele pode ser tirado dali. Se eu tirar e eu, vai fazer sentido? Você chuta pra mim, pra você? Perde o sentido da frase. Então não pode ser uma vírgula ali, porque aí eu vou estar isolando e eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto e vírgula entre as duas orações. Então uma oração vai ser você chuta pra mim, ponto e vírgula, e eu pra você, uma segunda oração. Por que tem que ser ponto e vírgula? Porque a segunda oração já tem uma vírgula. Aqui eu coloquei vírgula vicária. É outro nome para zeugma. Pode ser um nome mais fácil para você guardar de repente, por isso que eu coloquei. Vírgula vicária significa o quê? Vicária é aquilo que fica no lugar do outro. Como Jesus ficou na cruz por nós, por exemplo. Então, Jesus é vicário, né? Então, é por isso que chama vírgula vicária. Ela fica no lugar de outro termo. Mas o nome também pode ser zeugma, ok? Então, aqui a gente tem um ponto e vírgula para separar orações quando uma delas já tem vírgula. E na segunda oração eu tenho uma vírgula porque ela está escondendo um verbo. Ela é uma zeugma. Vamos ver mais exemplos, porque esse aqui é um pouquinho complicado, né? Meus amigos adoram ir ao cinema. Eu adoro ir ao bar. Ok. Essa frase tá certa. Mas... certa não, né? Tá faltando um pouquinho de coisa aí. Vamos ver? Meus amigos adoram ir ao cinema. Eu, zeugma, ao bar. O que eu fiz aqui? Eu tirei o adoro ir, para não repetir o verbo que tá ali em cima, né? Meus amigos adoram ir ao cinema. Tem uma oração. Um verbo, uma oração, certo? O verbo ali da primeira oração é adoram ir. O verbo da segunda oração é eu adoro ir. Eu estou escondendo esses dois verbos com a zeugma. Eu posso esconder mais de um termo com a zeugma. Mas aí vai ter aquele problema. Eu vou ter uma oração que vai estar meus amigos adoram ir ao bar, ir ao cinema, eu. O eu tá junto com a outra oração. Como que eu posso fazer para separar mesmo? Eu vou colocar um ponto e vírgula para separar as orações, certo? Então, quando uma oração já tem uma vírgula, que nesse caso é por causa da zeugma, para separar as orações, em vez de usar a vírgula comum, eu vou usar ponto e vírgula. Então, meus amigos adoram ir ao cinema, ponto e vírgula, eu, vírgula, ao bar.